O meu marido precisava viajar a trabalho e ele estava com medo, minha gente, de me deixar sozinha. Porque a gente mora distante de todo mundo, da minha família, da família dele. Mal tem parente da gente por aqui. Aí ele estava preocupado. E nisso ele tinha um amigo que era muito, muito amigo dele, entendeu? Aí eu peguei e falei assim: amor, fala com fulano. Fala com o fulano e pede para ele ficar por aqui. Por quê, gente? Porque aqui no meu quintal são duas casas. É uma casa na frente e outra atrás. E esse rapaz é amigo do meu marido, só que ele é do interior, ele paga aluguel. E o meu marido, quando viaja, gente, ele passa 5 meses, 6 meses fora, entendeu? E ele fica meio assim, gente, de me deixar sozinha em casa. Eu acredito que não seja nem tanto preocupação, gente. O meu marido tem medo de, ó, de levar. E nisso eu fiquei dizendo assim, amor, cede a casa pra ele, deixa ele aí. Aí ele fica por aqui, ele observa tudo, todo mundo vai ver que tem uma presença masculina em casa. E aí tu fica mais tranquilo. Aí ele falou assim, amor, será? Será que dá certo? Gente, ele já, né? Eu acredito que ele ficou com medo de eu começar a me envolver com o cara. Só que, gente, a intenção era essa, entendeu? Não vou mentir pra vocês. Por quê? Porque meu marido, gente, passa esse tempo todo fora. E vocês acham que meu marido não dá uma puladinha de cerca, não? Claro que ele dá. Então a minha intenção por debaixo dos panos já era realmente essa. Vai que cola, né? Aí ele ficou pensando assim uns 3 dias. Ele falou, amor, sabe o que é que eu tava pensando? Vai ser bom. Assim eu te ajudo e ajudo o fulano. Falei, amor, chama ele. Dá aí esse lugarzinho pra ele morar. Aí, gente, o meu marido confia em mim, pegou, falou com o amigo dele aceitou, lógico, do interior aqui sozinho. Seria uma economia para ele fazer, né, gente? Teria uma economia enorme. Aí nisso, gente, o meu marido se organizou, viajou e foi embora. E aí ficou eu e ele por aqui. Ele também é casado, gente, só que a mulher dele tá lá no interior e ela tava esperando ele se arranjar melhor, conseguir algumas coisas aqui, e ele ficava dizendo que com o tempo ia mandar buscar ela, entendeu? Só que quando ele fosse mandar buscar ela, seria, né, outros planos, que no caso seria muito mais gente, porque ele também é pai, coisa e tal. E, gente, os dias foi passando e o que meu marido temia, ó, começou a acontecer. Porque eu fiquei carente aqui, vocês sabem como é. E aí, gente, eu queria, porque eu sou muito fogosa, gente. Eu sou muito, muito fogosa. Eu queria, gente, e ele não é de se jogar fora e ninguém ia saber, só eu e ele aqui. Entendeu? Aí eu comecei com aquele meu jeitinho safado que mulher tem. Aí ele foi caindo na minha, gente. Quando eu fui ver, a gente já tava, ó, só na metelância, gente, sempre, toda noite. Praticamente ele já tava morando aqui comigo, entendeu? Só que em off, ninguém sabia. A vantagem de não ter ninguém perto assim é essa. E nisso, gente, assim, a cada 3 dias o meu marido ligava. Ele não poderia ficar sempre com o telefone, não, porque a função dele lá não permite, entendeu? Então ele ficava assim, ligando pra mim de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias. Ele passava mensagem, aí eu respondia, quando dava ele olhava, e nisso ele ficava perguntando, e aí amor, fulano tá se comportando, tá tudo bem, tá tudo em ordem? Eu, claro amor, tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem, tá tudo bem, pode ficar aí tranquila amor. Aí a gente ficava ali conversando, e nisso ele ligou uma vez, ligou duas, ligou três, até que a esposa dele, desse rapaz que tava aqui no meu quintal, ligou dizendo que tinha dado ruim lá, que os filhos estavam doentes, que ela não queria ficar mais sozinha, ficou dando show. E ficou dizendo pro marido que ou ele iria, ou ela vinha pra cá. Aí ele veio falar comigo, aí eu falei com meu marido e a gente aceitou eles ficar mais ou menos uns 3 meses aqui, a família, até ele se organizar melhor, entendeu? E com o tempo ele saía. Gente, eu só fiquei meio assim porque tipo, atrapalhou os meus planos, né? O que eu já tava, o que eu tinha, não ia ter mais, provavelmente, né? Aí nisso, gente, essa mulher chegou, só que vocês sabem, mulher como é. Quando essa mulher bateu o olho, gente, mulher tem um faro, ela bateu o olho assim em mim, eu acredito que ela notou, gente, que a gente tava, ó, praticamente todas as noites. Porque eu vi no comportamento dela, gente. Eu vi na cara dela que ela notou.